Mais do que nunca, você precisa do Espírito Santo. E essa série que nós temos realizado, conhecendo a fundo o Espírito Santo, vai ajudar você a ser batizado, vai ajudar você a ser renovado, vai ajudar você a receber o avivamento espiritual que você precisa. O mundo está um caos. Você vê que tudo caminha para uma terceira guerra mundial, um atacando o outro, um ameaçando o outro, e você deve estar conectado com Deus o máximo possível. Essa é a razão e a importância do jejum. E eu quero falar sobre a promessa do Espírito Santo, porque algumas pessoas, elas desistem da promessa, desistem por várias razões. Umas porque pediram a Deus, não receberam, ficaram desanimadas. Outras porque já estão esperando há muito tempo e parece que nunca vai acontecer. Parece que é uma coisa que é quase impossível de se realizar na vida dela. Essa é a visão, a ideia, o pensamento que ela tem. Muita gente está vazia interiormente do Espírito de Deus porque elas abriram mão dessa promessa de alguma forma. Elas se ausentaram, elas desistiram, elas desanimaram. Mas eu vou mostrar uma coisa para você na palavra de Deus que vai te levantar, que vai lhe dar vida espiritual para você prosseguir e ser uma bênção e alcançar aquilo que você deseja, tá? Eu queria pedir uma coisa, a palavra-chave de hoje é Espírito Santo. Então, aqui nos comentários do vídeo, se você já quiser e puder, escreva o seu nome e na frente ponha Espírito Santo. Se você já tem, você vai ser renovado. Se você não tem, nós vamos orar para você recebê-lo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Veja só os detalhes e a direção que Jesus deu aos seus discípulos. Comendo com eles, quer dizer, eles estavam no momento, descontraído, eles estavam no momento de prazer, comer dá prazer, não é verdade? Quem gosta de comer, como eu, acho que todo mundo gosta de comer. Então, naquele momento, Jesus determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Por que ele disse que não se ausentassem de Jerusalém? Ele diz, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Que promessa foi essa? Eu já vou ler a promessa para você. Mas aqui nós temos um ponto interessante. Primeiro, Jesus orientou que eles não se ausentassem de Jerusalém. E está aí o primeiro erro que algumas pessoas cometem e não recebem o Espírito Santo. Elas se ausentam do jejum, elas começam, elas não terminam, elas quebram no meio. Quando está quase terminando, às vezes, você está prestes a ser batizado, a receber o Espírito de Deus, você desiste, você desanima. Jesus disse, vocês não devem se ausentar daqui, vocês vão permanecer em Jerusalém, espera aqui a promessa do Pai. E algumas pessoas não sabem esperar a promessa do Pai. Ele prometeu. O que ele prometeu? Vou ler para você aqui. Mas esperar a promessa do Pai é crer que ele não vai falhar com você. E Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Ele estava ensinando eles como receberem o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Que é a pergunta que nós mais recebemos. As pessoas dizem, como receber o Espírito Santo? Como que eu recebo o Espírito Santo? Jesus aqui estava ensinando os discípulos como receber o Espírito Santo. O que eles tinham que fazer? Primeiro, não se ausentar de Jerusalém. Tinha que permanecer lá. Quanto tempo? Ele não disse. Permanecer em Jerusalém. Que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Qual foi a promessa que Jesus falou? Ele disse, porque João, na verdade, batizou com água. João Batista batizava as pessoas nas águas, como nós fazemos esse batismo, né? O batismo que o homem pode fazer é o batismo nas águas.
O homem pode fazer. Mas o batismo com o Espírito Santo, não existe um homem na face da terra que possa fazer. Somente o Senhor Jesus. Então ele diz, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, muito depois desses dias. Com o Espírito Santo, desculpa, não muito depois desses dias. Quer dizer, Jesus disse o seguinte, João batizou com água, o homem batiza nas águas, mas o Espírito Santo é o que vem dos céus. E ele disse aqui, olha, permaneceis, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele não disse o dia nem a hora, ele só disse não muito depois desses dias. Eles tinham que esperar, ele não disse, ó, daqui uma semana, daqui 3 dias, olha, daqui 20 dias, daqui 1 mês. Ele não deu data, ele só disse, não vai demorar, mas tem que permanecer. Eu sei que às vezes a impressão que você tem é que está demorando. Mas é Deus que sabe de todas as coisas e Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E Ele vai batizar você. Eu não sei a sua situação espiritual agora, mas Ele vai lhe dar, Ele prometeu, é a palavra dEle. E quando você tem esse entendimento, você então confia de coração aberto e sincero diante de Deus, que é o autor da vida. Você entrega seu coração e você fica confiante. Eu estou esperando, não vou me ausentar. Tem gente que começa e não termina, para no meio. É ou não é verdade? Às vezes até para assistir esse vídeo é uma dificuldade para você. Porque você começa a ver um pouquinho e já para. E às vezes a palavra mais forte que Deus tinha para falar com você é o que estava no final do vídeo. Então muita gente não tem esse entendimento espiritual. Sabia disso? Ela não tem. Ela é muito aleatória. Talvez você está vendo agora esse vídeo e você nem se inscreveu ainda. E nós estamos falando sobre o Espírito Santo, um assunto que vai ajudar você, que você muito quer. Se você quiser, clique aqui embaixo, se inscreva agora, é grátis, você não paga nada. E eu vou orar por você. Do lado aparece um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você realmente quer o batismo com o Espírito Santo, mostre isso para Deus. Mostre que ele é importante, que você deseja, que você quer, acima de tudo, sobre todas as coisas, porque ele virá sobre você. E assim a promessa se cumpriu, todos eles estavam reunidos, o Espírito Santo veio e todos ficaram cheios e possuídos com a presença de Deus. Isso vai acontecer com você. Persevere. Todos os dias, se você puder, esteja conectado com as coisas de Deus. Assista, nós vamos estar colocando aqui mensagens que vão somar e ajudar você a ser batizado com o Espírito Santo. Coisas boas vão acontecer na sua vida, você vai ver. E você vai ficar em paz, cheio de alegria, cheio de força espiritual e, sobretudo, ganhar a salvação, que é o que está prometido na palavra de Deus. Então, mais uma vez, a promessa foi essa. Jesus disse, porque João, na verdade, batizou com água. Eu batizo com água, pastor batiza com água, o servo de Deus batiza com água, tá? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, ele prometeu para mim, para você, para todos nós, não muito depois desses dias. Da mesma maneira que ele ensinou os discípulos como receberem o Espírito Santo, ele está ensinando você agora. Esse vídeo lhe abençoou. Peço 2 coisas. Compartilhe o link dele com outras pessoas que você quer vê-las abençoadas. E aqui embaixo tem um joinha, gostei. Clique uma vez, dê o seu like, vai ser importante para que o canal do YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas e elas sejam abençoadas também.